Eu gostaria de finalizar a série que eu venho pregando a respeito de sermos ricos para com Deus nessa noite. Gostaria de finalizar com uma palavra específica realmente a respeito de finanças, de riquezas, de administração dos nossos bens, de generosidade, como que nós podemos nos espelhar em homens da palavra de Deus, mulheres da palavra de Deus, pessoas que entenderam os princípios bíblicos e sermos também prósperos como eles, fiéis como eles e abençoados como eles. Amém? Hoje eu queria falar a respeito da verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. A primeira ministração nós falamos a respeito da verdadeira riqueza. Na segunda ministração dessa série Ricos para com Deus, nós falamos a respeito da verdadeira vida. E hoje nós falaremos a respeito da verdadeira liberdade. E eu gostaria de ler 1 Crônicas 29, do 10 ao 16 com os irmãos. 1 Crônicas 29, do 10 até o 16. A palavra diz assim: Então louvou Davi o Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso antepassado Israel, louvado sejas para sempre. Ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo o que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor. E este é teu reino, tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos teu nome glorioso. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido sem deixar vestígio. Ó Senhor nosso Deus, até mesmo estes materiais que juntamos para construir um templo, em honra ao teu nome santo, vem de ti, tudo te pertence. Vamos falar junto essa frase? Tudo te pertence. De novo, tudo te pertence. Tudo pertence ao Senhor e nós precisamos entender esse princípio. Nós falaremos nessa noite, como eu disse, sobre a verdadeira liberdade. E eu gostaria de iniciar lendo uma frase de um homem chamado John Bonnell. Ele disse: para quem primeiro se entrega ao Senhor, todas as outras entregas são fáceis. Para quem primeiro se entrega ao Senhor, todas as outras entregas são fáceis. Interessante que nós, crentes cristãos, nós costumamos brincar que a última parte do ser humano que se converte é o bolso. E é uma brincadeira que tem realmente um fundo de verdade, porque até nós entendermos os princípios bíblicos a respeito das nossas contribuições, da nossa generosidade, talvez leve algum tempo. Leva algum tempo para uns, leva mais tempo para outros talvez seja uma coisa muito instantânea, mas uns ainda, depois de muito tempo na igreja, talvez ainda não consigam lidar muito bem com essas verdades. Davi, ele faz uma oração aqui a Deus, rasgando seu coração diante de Deus, uma doxologia, honrando, louvando a Deus por tudo aquilo que Deus era. Ele entendia que ele era um homem tremendamente abençoado, que ele era o rei da principal nação daquela época, a maior potência daquela época. Davi passou poucas e boas, Davi teve que conquistar muita coisa realmente através da força, derramando sangue, mas chegou uma época que o seu reino estava estabelecido e Deus deu paz. E ele pôde então estar à frente de não só um exército grande, mas também um povo que era considerado poderoso para aquela época, para os moldes da época, era considerado um povo próspero, uma nação abençoada. Mas mesmo assim, ele olha para si e ele reconhece que ele era rei, mas ele olha para Deus e ele reconhece que Deus era o rei dos reis.
Ele reconhece que havia alguém acima dele, apesar de toda a sua grandeza, de toda a sua riqueza, apesar de toda a sua importância, ele sabia que ele só estava ali porque existia um Deus que o havia abençoado, guardado, protegido e o colocado, inclusive, naquele lugar. E ele reconhece que esse Deus precisava ser honrado, louvado. Davi faz essa oração em meio a um processo em que eles estavam se mobilizando para construir um templo para Deus. Porque Davi, ele olha para a sua riqueza, ele olha para o seu palácio, ele olha para as suas condições, e ele nota, se dá conta de que ele era muito abençoado, que ele vivia bem, que ele tinha as suas regalias, que ele tinha, como se diz, né, o ditado, para dar e vender. Ele olha para tudo isso, e aí ele olha para Deus e ele lembra que Deus estava morando em uma tenda. Deus morava em um tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda onde existia a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Senhor no meio do povo. E Davi fala, isso não está certo. Nós precisamos nos mobilizar, precisamos fazer alguma coisa. Vamos construir um templo, e vamos fazer um templo suntuoso, luxuoso, porque o nosso Deus merece morar também em um lugar desses. Não só o rei que ele escolheu para estar na terra liderando o seu povo, mas o próprio Deus precisa ter um lugar próprio para ele morar. E Davi mobiliza o povo, e o povo começa a dar das suas posses para que a construção do templo acontecesse. Mas Davi não só mobiliza o povo, não só ele puxa pelo povo, não só ele incentiva o povo, não só ele diz para o povo que o povo precisava participar daquilo e contribuir. Davi mesmo contribui com aquela obra. E o texto anterior, os versículos anteriores ao texto que nós lemos, vão nos mostrar que Davi, da sua própria riqueza, da sua própria poupança, dos seus próprios bens, ele dá de uma forma abundante para a construção dessa obra. Nós sabemos que não foi ele que acabou construindo a obra, porque Deus falou que seria o filho dele, Salomão, que seria o responsável para edificar aquela obra e construir aquela obra. Mas aqui nós vemos um homem que inicia o projeto. Ele entrega tudo para Salomão, os planos, os projetos arquitetônicos, inclusive já toda a condição financeira para que Salomão pudesse iniciar e terminar o projeto. Estudiosos calculam, o texto vai dizendo que Davi, ele deu isso, ele deu aquilo outro, e os estudiosos calculam que em moeda de hoje, Davi deu entre 5 a 14 bilhões de dólares. Será que ele tinha dinheiro? Lembra na pregação passada que eu falei que quando a pessoa ela não tem muito, ela contribui, pelo menos essa é a realidade lá nos Estados Unidos, ela contribui com determinada porcentagem do seu salário, mas quando ela passa a ter mais, ela diminui a sua contribuição. No estudo que eu estava lendo, quando a pessoa ganhava 50 mil dólares, ela dava 6% na igreja, de contribuição, de oferta, de dízimo. Aí, quando a pessoa passava a ganhar 200 mil dólares, ou seja, 4 vezes mais, diminuía para 4%. Mas aqui nós vemos um homem que foi fiel na sua juventude e foi fiel também durante a sua vida adulta e também durante a sua velhice. E quando ele tinha muito, ele contribuiu muito. É muito dinheiro, gente. Você sabe o que é 14 bilhões de dólares? 5 bilhões de dólares? Eu também não sei. Mas a gente sabe que tem muito zero e que é dinheiro, né, que não acaba mais. Então ele também mostra ao povo que ele estava engajado com aquilo. Ele não só pede para o povo fazer, mas ele mostra para o povo, eu estou com vocês, eu estou encabeçando e eu estou liderando, e nós vamos honrar a Deus, nós vamos servir a Deus, nós vamos amar a Deus também através daquilo que nós temos, não através somente da nossa adoração, da nossa contrição, do nosso louvor, das nossas canções, da nossa oração, da nossa busca, mas também com aquilo que o Senhor tem nos dado. Em meio a essa euforia toda, Davi faz então essa oração. E nessa oração eu encontro pelo menos 3 coisas. E a primeira delas é Davi compreendendo que Deus é a fonte de todas as coisas, não apenas dono do dinheiro dele. Davi entendeu que Deus era a fonte de todas as coisas, não apenas dono do dinheiro dele. Porque às vezes é fácil nós falarmos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
não é? Eu não vou ficar desempregado, eu não vou passar por crise, eu não vou ter dificuldade financeira, porque Deus, o meu Pai, é dono da prata e do ouro. Existe até um autocolante que o pessoal cola nos carros lá no Brasil, que diz assim: eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono, não é? E esse autocolante, esse adesivo, ele concorda com as palavras de Davi aqui, quando Davi diz: olha, ele é dono de todas as coisas, não só da prata e do ouro, não só do dinheiro, não só da parte financeira, ele é dono de todas as coisas. O verso 11 e o verso 12 vão dizer o seguinte: ó Senhor, a ti pertencem grandeza, poder, glória, vitória e majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu. Tudo, não só o dinheiro, não só o ouro, não só a prata, não só as pedras preciosas, não só a parte financeira, tudo que tem nos céus e na terra é teu, ó Senhor. Este é o teu reino, tu estás acima de tudo. Amém? Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, é o que nos diz a palavra dele. Então, para Davi, tudo pertencia a Deus, não só o dinheiro, mas também o seu reinado, também a sua vida, também aquilo que ele tinha a oportunidade de vivenciar, todas as suas conquistas, todos os seus prazeres, tudo aquilo que no dia a dia ele estava contemplando, os seus sentimentos, as suas emoções, tudo pertencia ao Senhor. E nós temos que entender que tem que ser assim também com a nossa vida. Nós precisamos olhar para Deus não só como o nosso Pai, que é dono do ouro e da prata, que no momento em que nós estamos necessitando de algo, vai nos suprir, mas nós temos que ter o coração de Davi, olhar para esse Deus como o dono de todas as coisas, merecedor da nossa vida, merecedor da nossa família, merecedor do nosso trabalho, merecedor do nosso suor, merecedor da nossa adoração, merecedor da nossa contemplação, merecedor do nosso tempo, merecedor da nossa vida. Afinal, esse Deus nos amou tanto que Ele entregou o seu Filho. E esse Filho veio, e esse Filho morreu na cruz, porque Ele ama a mim e a você, e Ele assim desejou e assim determinou para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então a gente precisa olhar para Deus como o Jeová Jiré, o Deus provedor, amém? Mas é muito mais do que isso, é muito além disso. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus que está conosco sempre, é o Deus que criou todas as coisas. Ele é o Deus que está sempre pronto para nos estender a mão. Ele é o Deus que nos ama apesar das circunstâncias, apesar das nossas falhas. Mas Ele não quer que nós continuemos a viver nas nossas falhas. Ele não quer que nós continuemos a viver lidando com as nossas circunstâncias que nos atrasam, que nos levam para trás. Ele quer que a gente se liberte para que a gente possa avançar caminhando ao seu lado. Por isso que a verdadeira liberdade, ela existe quando a gente entende, Ele é dono de tudo e Ele é merecedor de tudo. Eu e você não temos nada. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que até mesmo a roupa que nós estamos vestindo não é nossa, não nos pertence. Só temos porque o Senhor nos proporcionou termos. Só temos porque Ele decidiu nos abençoar de alguma forma. Porque tem muita gente mundo afora, que não tem, infelizmente. Essas pessoas são merecedoras do amor de Deus? Ninguém aqui é merecedor do amor de Deus. Nós não conquistamos o amor de Deus. Nada que nós fazemos faz com que Deus venha nos amar. Ele nos ama porque Ele é amor, e Ele decidiu que Ele repartiria o seu amor conosco. E nós nos entregamos a esse amor e vivemos para a sua glória e para a sua honra aqui nessa terra. Nós não conseguimos comprar esse amor, nós não conseguimos, através do nosso esforço, do nosso suor, dos nossos sacrifícios, até mesmo das nossas contribuições, comprar esse amor. Já está determinado, desde a fundação dos séculos, que nada nos separaria desse amor. Mas eu e você precisamos tomar uma decisão, que é nos arrependermos do nosso pecado e vivermos livres desse pecado. Afinal, a verdadeira liberdade, ela existe para nós quando a gente entende, nós não somos nada sem Jesus. Nós precisamos desse Jesus, para aí sim nós vivermos uma vida liberta nessa terra.
independente se temos posses ou não temos posses, se temos dinheiro ou se não temos dinheiro, se temos condição ou se não temos condição. Tem muita gente que tem dinheiro que é presa, tem muita gente que tem riqueza que é presa, e tem muita gente sem nada que é totalmente livre. Por quê? Porque depende do Senhor e entende que não é nada sem a presença do Senhor. Lembra que eu compartilhei com vocês na pregação passada? O John Wesley falou: quando eu tenho dinheiro, a primeira coisa que eu faço é me livrar dele, para que ele não entre no meu coração e corrompa o meu coração e eu acabe me esquecendo de Deus. Então, Davi, ele entendia, tudo vem de Deus, tudo é de Deus, tudo é para Deus. Amém? A nossa vida e não só as nossas finanças. Quando a gente entende que Deus é a fonte de todas as coisas, nós apenas não vivemos nessa vida, ou melhor, nós apenas não sobrevivemos nessa vida, nós passamos a viver com propósito, com alegria, de uma forma livre, de uma forma mais suave, de uma forma não pesada, de uma forma que a gente permite Deus fazer as coisas que Ele deseja fazer em nós, sem a gente ficar aborrecido quando às vezes não acontece aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Então, o dinheiro não é dono de nenhum de nós, quando a gente entende que ele pertence a Deus. As circunstâncias não se apoderam de nenhum de nós, quando a gente entende que Deus está no controle dessas circunstâncias. Nada nos prende. Por quê? Porque nós somos livres. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, viva com essa verdade em mente, e tudo vai dar certo. Honre ao Senhor. Não seja escravo das posses, das finanças, do dinheiro. Controle-se, saiba usufruir daquilo que Deus tem te dado, mas você seja responsável por aquilo que você faz com aquilo que Deus tem depositado nas suas mãos. Afinal, você é só um mordomo, como Davi também entendia que era. Amém? Então, quando Deus é a fonte de todas as coisas, nós vivemos com liberdade. Quando a gente entende que Ele não só é dono da prata e do ouro, mas da nossa vida, a gente vive liberdade. Aconteceu isso, pastor. Deus é dono da nossa vida. Pastor, mas eu estou passando por isso. Deus é dono da sua vida. Pastor, mas isso e aquilo outro. Deus continua sentado no trono, no controle. Ele é teu pai, Ele sabe o que faz, Ele é dono da sua vida. A palavra diz que Ele não te abandona, que Ele não te deixa, que Ele não esquece de você. E Ele sabe aquilo que precisa ser feito e na hora certa Ele vai fazer. Segundo ponto, tudo o que você tem pertence a Deus, não somente aquilo que você doa ou oferta. Olha o que diz o verso 14. Verso 14 vai dizer o seguinte: mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudesse te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti. Demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Davi entendia que ele somente estava devolvendo para Deus uma parte daquilo que ele havia recebido de Deus. Imagina, esse homem doou bilhões para a reconstrução, para a construção do templo, bilhões para a construção do templo. E ele entendia que ele só estava devolvendo uma parte. Muitas vezes a gente doa, muitas vezes a gente faz caridade, muitas vezes a gente oferta, muitas vezes a gente dizima, e às vezes a gente faz com peso no coração, porque a gente fica com medo de faltar no fim do mês. Davi, ele tinha um entendimento diferente, apesar das muitas riquezas que ele tinha, ele também passou necessidade, ele também passou apertos, ele também teve que fugir, ele também andou, peregrinando, andarilho, ele também viveu dias que não eram tão confortáveis. Se os irmãos lembram, ele até mesmo se fingiu de louco para não ser preso e morrer, Mas ele entendia que tudo aquilo que ele tinha era de Deus, não somente aquilo que ele dava, não somente aquilo que ele estava dando. Ele falou: quem sou eu para dar ao Senhor alguma coisa? Eu estou só devolvendo o que eu recebi das tuas mãos. Porque às vezes a gente doa, a gente faz caridade, a gente oferta, a gente dizima, e a gente tem uma atitude, uma postura assim: eu estou dando para Deus, eu estou dando para a casa de Deus. Não, na verdade nós estamos só devolvendo uma pequena parte daquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos. E nós temos para sermos bons mordomos e sabermos administrar. Mas repare, não pense, não caia no erro de achar que aquilo que você está dando, ofertando, dizimando, doando, é seu, porque não é. Mas também não caia no erro, talvez pior do que o primeiro, de achar que o resto que fica com você também é seu, porque não é.
Aquilo que você dá é de Deus, e aquilo que fica com você também é de Deus. E aí, quando a gente tem esse entendimento, a gente vai pensar 2 vezes em gastar mal esse dinheiro. Ninguém sente falta de um dinheiro que é bem gasto. Ninguém sente falta de um dinheiro que é bem dado. Ninguém sente falta de uma oferta que abençoa outros. Ninguém sente falta de uma quantia que a gente dá para ver uma causa maior acontecendo. Eu garanto que aqui nessa igreja, ninguém sentiu falta do dinheiro que ofertou para ver esse templo aqui ser reconstruído. Ninguém sentiu falta do dinheiro que até hoje vocês deram para a África. Mas quando a gente gasta com algumas coisas que são para nós, por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa teimosia, por causa dos nossos desejos, muitas vezes aquilo não satisfaz. Quantas e quantas vezes nós compramos coisas para nos satisfazer e quando nós tivemos aquilo na mão, não preencheu nada dentro de nós. É ou não é? É o buyer's remorse. É quando a gente compra e aquilo, achei que ia produzir algo dentro de mim e não produziu nada. Por quê? Porque essas coisas não trazem real satisfação para nós. Então, entenda, Ele é dono de tudo, não só daquilo que você tem devolvido a Ele, mas Ele é dono também daquilo que fica nas tuas mãos. Portanto, consciência, saiba gastar, saiba administrar, você é mordomo. Davi estava dizendo, olha, quem somos nós? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é o meu povo para que a gente pudesse dar alguma coisa? Tudo que temos vem de Ti, demos apenas o que primeiro de Ti recebemos. Se Deus tem dado, Ele vai cobrar um dia, gente, não esquece disso. É igual os talentos, Ele deu talento não para a gente enterrar talento, mas para a gente multiplicar. Da mesma forma o dinheiro, um dia Ele vai dizer, aquela quantia toda que eu coloquei na sua mão enquanto você viveu na terra, o que você fez com ela? Foi para a minha honra, foi para a minha glória, foi para a expansão do meu reino, foi para o crescimento da minha igreja, foi para abençoar vidas, foi para ganhar pessoas, foi para matar a fome de outros, foi para vestir outros, foi para ajudar, foi para levar cura, levar ajuda, ou foi para gastar com os seus próprios interesses? Tiago diz que muitas vezes as nossas orações não são ouvidas e respondidas porque nós pedimos mal, pedimos para o nosso próprio interesse, para gastar com os nossos próprios desejos. Olha só, talvez alguns saibam, talvez outros não. Há cerca de um pouco mais de um mês, eu tive um acidente de trânsito. Eu estava ali passando o Grand Marché, na minha, tranquilo, eu ia pegar a direita ali, passando o Grand Marché, ia subir, e tinha um carro do meu lado que ele estava na faixa da esquerda, e provavelmente ele ia descer, mas ele na hora acho que mudou de ideia, ele foi subir também. Então, eu estava indo e de repente ele estava junto comigo na mesma pista e ele acabou batendo no meu carro. Resultado, o carro ficou lá amassado, mas ainda andava. Fiz lá o processo do seguro, aquela coisa e tal, continuei andando com o carro, dava para andar. E aquilo demorou. Quase um mês depois, talvez um mês depois, ligam-me lá da oficina para levar o carro para arranjar. E eu levei o carro para arranjar. E aí eu falei, olha, eu preciso de um courtesy car, eu preciso de um carro, né? Porque senão eu vou ficar a pé, não dá certo. Aí me deram um carro. Sabe quantas 1.000 milhas tinha o carro? 3.000. 3.000, ou seja, novinho. E toda vez que eu conduzia o carro, pensa uma pessoa idosa, bem idosa conduzindo, era eu. Para não arriscar, estragar o carro, né, novinho, que eu tinha pego emprestado. Eu falei, já chega um que está batido lá, vou ainda bater o carro que eles me emprestam, né? Depois vou ter que ligar no seguro e falar, mais um, não vai dar certo, né? Então ia eu devagarinho, estacionava longe de tudo, mas longe de tudo, para não correr risco nenhum. Quando eu percebia que tinha um risco iminente, eu diminuía, parava, botava os retrovisores para dentro, sabe? E estacionava mesmo assim longe. Por quê? Porque aquilo não era meu. Pergunta se eu faço isso com o meu carro. Não, com o meu carro eu peguei ele essa semana, eu vou para cima, para baixo e não estou nem aí, vai. Por quê? Porque eu estava com algo emprestado e eu ia ter que prestar contas, não é? Mas, na verdade, esse entendimento que nós temos que ter, quando a gente olha para aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, não é nosso, a gente tem que cuidar. Mas errado estou eu, por achar que por causa
do carro ser meu, eu posso fazer dele o que eu bem entender. E eu posso ser imprudente, posso ser descuidado. Porque se bater de novo, é meu, tem seguro. Porque se riscar, é meu, está pago. Porque se eu fizer como é que vocês dizem na Madeira em Portugal? No Brasil a gente diz uma barbeiragem. Né? Quando faz lá uma besteirada no trânsito e faz alguma coisa que prejudica o carro, é meu. Não, não é meu, eu tenho que cuidar do meu também da mesma forma que eu cuidei daquele outro que estava novinho. Não é porque o meu não é novinho que eu vou deixar de cuidar bem. Então nós precisamos cuidar, porque a Bíblia diz que se nós formos fiéis no pouco, o Senhor nos colocará sobre o muito. Fiel no pouco, não para nós, mas administrando bem aquilo que Deus tem nos dado. Porque um dia Ele pode nos dar mais para que a gente administre também bem para a honra e para a glória dEle e para o avanço do seu reino. Amém? Porque é assim mesmo, a Bíblia diz, o próprio Jesus está ensinando, ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Né? Porque se você não for fiel com aquilo que não é seu, como é que você vai ser fiel com aquilo que não é seu, que vai vir para a sua mão para você administrar? Então, nós precisamos entender que toda vez que nós não cuidamos daquilo que Deus tem nos dado, nós estamos desobedecendo a sua palavra e nós estamos sendo mal agradecidos. Outra coisa, todas as vezes que nós hesitamos em utilizar os nossos recursos para a glória de Deus, todas as vezes que nós hesitamos ou nós nos recusamos a obedecer princípios, todas as vezes que nós hesitamos ou recusamos a estender a mão e ajudar o outro, nós estamos deixando claro para Deus que nós não enxergamos os recursos, os bens, o dinheiro, as riquezas como dele, mas nós enxergamos como nosso. E aí nós achamos que nós temos o direito de reter, de segurar, e a Bíblia diz que aquele que retém é para a sua própria perda. Por isso, vamos fazer como Davi, vamos entender que tudo pertence a Deus, não somente aquilo que nós temos ofertado, mas também aquilo que tem ficado na nossa mão, não somente aquilo que nós temos dizimado, mas também aquilo que tem ficado na nossa mão. Os 10% são de Deus, o resto também é. Amém? E o terceiro ponto, Jesus veio para nos dar vida em abundância e não para tomar o nosso dinheiro. Porque tem gente que fala assim, mas eu olho para a Bíblia, eu só vejo dar, e dá, e dá, e dá. E vai na igreja e falam de dar, e falam de generosidade, e falam da pessoa ajudar o outro, e falam de colocar o outro à frente de si próprio, e fala de ajudar a África, e fala de ajudar para reconstruir o templo, e fala de ajudar a pastora Marta, e fala para ajudar isso e aquilo, e fala, e fala, e fala. E você sabe que aqui até a gente nem fala muito sobre isso. Nós nem temos um tempo próprio para a pessoa vir aqui à frente e ofertar como antigamente tínhamos. Nós não fazemos barganha com o dinheiro, nós não fazemos negócio com o dinheiro. Nós entendemos que o Senhor, Ele tem tudo aquilo que nós precisamos e na hora certa Ele vai liberar. Essa semana mesmo eu estava lendo e a palavra, ela foi específica. As fontes do Senhor são abundantes de águas. As fontes do Senhor são abundantes de águas. Nós não precisamos nos preocupar. Por isso que a gente nem fala muito de dinheiro, mas quando Deus traz uma palavra específica, logicamente que a gente tem que falar. Então o Senhor, Ele não veio para tomar o nosso dinheiro. O Senhor veio para nos dar uma vida abundante. Mas Ele fala a respeito de dinheiro justamente para nos libertar do dinheiro, para que a gente viva de uma forma abundante. É por isso que Ele ensina sobre dinheiro. Ele ensinou sobre o céu, Ele ensinou sobre o inferno, mas Ele também ensinou sobre dinheiro. Lembra aquela passagem, Lucas 12, que dois irmãos estavam discutindo, ganharam uma herança, e um não queria dividir a herança com o outro, e falou, mestre, anda cá, e Jesus falou, por que vocês estão me escolhendo? Eu não sou juiz aí nessa confusão de vocês. E aí ele explica o que estava acontecendo, e Jesus fala assim, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E aí Jesus ensina a respeito de nós acumularmos, e se nós morrermos, vai ficar tudo aqui. Na pregação passada, eu falei a respeito do Alexandre o Grande, um dos maiores imperadores que esse mundo aqui já viu. E Alexandre o Grande, ele falou, olha, quando eu morrer, me enterrem com as mãos para fora do caixão, para que todos vejam que elas estão vazias. Mas mesmo assim, Jesus falou a respeito de dinheiro, para justamente o dinheiro não nos controlar e a gente poder viver em liberdade. Porque se nós controlarmos o dinheiro, nós viveremos em liberdade. Agora, se o dinheiro nos controlar, nós estaremos em maus lençóis.
Então Jesus tinha um objetivo claro quando ele falava de dinheiro: abrir os nossos olhos para o fato de ele ser dono de tudo e desejar nos ensinar que nós só alcançaremos a liberdade se nós conseguirmos administrar bem as nossas finanças. Você sabia que quanto mais você se apega a algo, menos livre você é? Os crimes passionais estão aí para dizer, né? Crimes passionais, crimes cometidos por causa da paixão. A pessoa é tão apegada a outro que quando há um rompimento, às vezes uma das partes não aguenta e vai lá e causa, né, uma tragédia na família do outro. Então, quanto mais a gente se apega, menos livre nós somos. Você sabia que quanto mais você se apega, menos paz você tem? Quanto mais se apega, menos paz tem. Aquelas pessoas que amam o dinheiro, por isso que Paulo fala para Timóteo: diga para os ricos do mundo, né? Para eles não serem arrogantes e não colocar a confiança deles no dinheiro. Os ricos e poderosos não têm paz. Por quê? Porque toda hora eles ficam com medo de perder o que eles têm. Vocês viram o que aconteceu no Brasil aí há umas 2 semanas? 2 ou 3 jogadores de futebol, 3 se não me engano, eles foram 2 jogadores foram aconselhados por um outro jogador a investir o dinheiro deles em criptomoeda. E um deles colocou 6 milhões de reais em uma empresa que administrava capitais em criptomoeda. E outro, 4 milhões e pouco. E o dinheiro desapareceu. E agora, esses 2 perderam dinheiro, o que disse que era para pôr também perdeu dinheiro, 7 milhões e qualquer coisa. 3 famílias que perderam todas as suas economias porque investiram errado. E agora você acha que eles estão dormindo bem ou dormindo mal? Você acha que eles estão tranquilos ou você acha que eles estão desesperados? E tem um deles que é crente, ele falou assim: irmão, agora é só orar, agora é só orar. Devia ter orado antes, né? Para administrar melhor o dinheiro e não cair nesse conto do vigário. Não estou dizendo que não é para você investir em criptomoeda, mas saiba como fazer e saiba com quem fazer. Nós precisamos investir, nós precisamos poupar. Lembra? John Wesley também falou: ganhe tudo que você puder, poupe tudo que você puder, mas também dê tudo o que você puder. Jesus disse em Mateus 6:24: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está falando: se você se apegar ao dinheiro, você vai ser controlado por ele. Se você se apegar a Deus, você vai viver em liberdade. Se você se apegar ao dinheiro, o dinheiro vai ser o seu senhor. Se você se apegar a Deus, o Senhor é o seu Senhor. E Ele vai te dar autonomia para você fluir e para você viver de uma forma desapegada e despreocupada. Então, entenda, você não pode servir a um e ao outro ao mesmo tempo. Porque ou você ama um e odeia o outro, ou você odeia um e ama o outro. E Jesus fala mesmo a respeito de dinheiro: você não pode servir os 2. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Se você quer liberdade, sirva a Deus. Se você quiser estar preso e ter uma vida miserável, sirva ao dinheiro. Certa vez eu ouvi uma frase dizendo que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. E o que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Amém? Então, quando nós entendemos que Deus é doador e não tomador, nós viveremos em liberdade, sem jamais possuir um coração duro, mesquinho ou ganancioso. Deus é doador e ninguém ganha dele no quesito doar. Ninguém ganha dele em ser mais generoso. Ele deu o bem mais precioso dele, o seu filho. Então nós podemos confiar que ele vai cuidar de nós, porque ele é doador. Ele não veio aqui para tomar, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E quanto mais nós entendemos isso, menos duro será o nosso coração, menos mesquinho o nosso coração, menos ganancioso o nosso coração e menos agarrado às coisas dessa terra será o nosso coração. Gostaria de concluir essa palavra dizendo que Davi, ele entendia que tudo que ele fazia nessa terra estava ligado na eternidade. Tudo que ele fazia, o que ele falava, como ele agia, o que ele fazia, como ele administrava, como ele gastava, tudo estava ligado à eternidade. Eu e você precisamos entender também que tudo que nós fazemos aqui na terra vai ter consequências eternas. Então, veja, analise
como você tem vivido, de que forma você tem vivido. E escolha servir a Deus, escolha honrar a Deus, escolha viver para Deus aqui nessa terra, nessa presente era, de uma forma que impactará a sua eternidade. Jesus disse: não guardem dinheiro aqui, porque aqui o ladrão rouba, a traça corrói, estraga. Guardem dinheiro lá no céu. Por quê? Porque aonde estará o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. O nosso coração segue o nosso tesouro. Não é o nosso tesouro que segue o nosso coração. É onde está o tesouro, ali está o coração. Escolha colocar o seu tesouro lá no banco do céu. Escolha colocar o seu tesouro na pessoa de Jesus. Escolha fazer dele o seu tesouro. E ali o seu coração vai estar abrigado, cuidado, calmo, protegido. Amém? Vamos ficar de pé. Nós temos que aprender a enxergar o nosso dinheiro, as nossas economias, as nossas posses, com as lentes corretas. Davi enxergava com as lentes da eternidade. Eu e você precisamos enxergar com as lentes que Davi enxergava, as lentes da eternidade. E quando a gente faz isso, a gente se desapega. A gente se desapega dessas coisas terrenas, mas a gente se agarra às coisas eternas. Amém? Se a gente tiver as lentes da eternidade, a gente vai ver as nossas posses, dinheiro, a nossa riqueza, nossas economias, tudo na nossa vida a gente vai ver com o olhar correto, e a gente vai se desapegar. E ao se desapegar, a gente se agarra nas coisas que têm valor eterno. C.S. Lewis, ele disse que nada que não tenha valor eterno vale a pena. Tudo aquilo que não tem valor eterno é eternamente inútil. Tudo que não tem valor eterno é eternamente inútil.